E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Se vocês estiverem dispostos a ouvir a palavra, eu estou muito feliz com o que Deus nos deu para essa noite, estruturada nesse texto, que foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos. E o tema que o Senhor me deu, guiados pelo Espírito. Quem me ouviu? Guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 8, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: portanto, irmãos, eu vou pedir a sua atenção. Hoje eu falei isso aqui, só um parênteses aqui, por favor. Eu expliquei isso hoje aqui na caminhada cristã, com os irmãos que estavam aqui, da importância de que nós leiamos, ou melhor, que nós entendamos aquilo que estamos lendo. Porque o culto, ele é racional, e a palavra de Deus, quando a gente entende ela, tem duas coisas que é importante. Primeiro, entender. Segundo, dar glória a Deus. Quando você entende, ela começa a produzir efeito, e quando você dá glória a Deus, ela é guardada no seu coração, como o salmista disse: eu escondo a palavra de Deus no meu coração quando eu glorifico a Ele pelo aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus, ela é viva. Então diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Este mesmo Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Eu sei que são vários versos, eu li aqui 16 versículos. Depois, com muito carinho, se você quiser analisar detalhes, é importante o que o apóstolo Paulo fala aqui. É um divisor de águas na vida de um crente e também na vida de quem não é crente, para poder compreender isso que foi escrito. E eu creio que todos nós sabemos, atenção a essa introdução, por favor, que nós somos um ser, já falei isso outras vezes, mas eu faço questão de frisar para que vocês possam melhor compreender o assunto. Nós somos um ser que temos espírito, alma e corpo. Cada um dessas três coisas que eu falei tem um propósito na vida do ser humano. Eu comentando com o meu irmão essa semana, ali na loja dele, nós estávamos conversando sobre esse assunto, e ali a gente falando sobre esse assunto, nós chegamos à conclusão o quanto é crucial, como é muito importante para a vida de um crente entender como nós funcionamos. Eu não estou falando fisiologicamente, biologicamente, você entender, estudar biologia, não é isso. É importante também, mas eu falo do ser que Deus criou, o ser humano. O ser humano é um ser muito complexo e ao mesmo tempo muito simples. É complexo quando você olha assim, de longe, por fora, mas é muito simples quando você entende como que Deus o fez e como que ele funciona do jeito que Deus fez. O propósito de Deus se cumpriu na íntegra, na vida do ser humano.
E quando nós falamos do ser humano ou do homem, como a Bíblia fala, a Bíblia chama de homem, mas chama a humanidade, inclui o ser humano, os homens e as mulheres. Por mais que tenha alguma diferença no corpo, na parte que se trata da questão espiritual, o espírito, a alma e o corpo, não há diferença. Deus não vê diferença nenhuma nisso e Deus não fez com diferença nenhuma. Então eu quero que você preste bem atenção para você entender isso. Então nós já sabemos que nós somos um ser humano que temos espírito, alma e corpo. Vamos dizer espírito, alma e corpo. Diga outra vez: espírito, alma e corpo. Todas essas três coisas têm funções diferentes na vida do ser humano. O espírito do homem, ele tem o propósito de dar vida ao corpo. Quando o homem tem a sua morte, o seu espírito, o espírito do homem que dá vida ao corpo, ele é devolvido para Deus. A alma do homem, ela é responsável por todas as emoções que o corpo sente. E o corpo sem alma, ele se torna uma coisa sem sentido, e sem espírito não é possível viver. As ficções, né, os filmes de Hollywood dizem sim que tem aquela série Walking Dead, que é as pessoas que são aqueles zumbis. O contexto de tudo isso são as pessoas que escrevem aqueles filmes e que conhecem bem a palavra de Deus, que a maioria deles conhece muito bem. Então eles ficam tentando descobrir na mente humana o que seria de um ser humano sem o espírito do homem. E de uma forma bem genérica, dá para você entender através daquela série que é aquilo que acontece. Pessoas sem propósito, sem sentido. Mas na prática, no ser humano não é possível. Se o espírito do homem for tirado, o corpo do homem, em 3 dias você já não consegue mais suportar o cheiro. Ele começa a entrar em decomposição, porque Deus o fez dessa maneira, que fosse assim. O propósito de Deus cumpriu na íntegra. E a Bíblia fala que o homem é pó. Por que pó? Porque ele foi feito do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra e soprou no homem, nas narinas do homem, o fôlego de vida, que é o espírito do homem. Ok? Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que nós, os cristãos, os evangélicos, como somos chamados, ou os ímpios, quando se trata dessas 3 situações do espírito, da alma e do corpo, nós não diferimos em nada de ninguém. Nem o pobre, nem o rico, nem o preto, nem o branco. Ninguém tem diferença. Todas as pessoas vivas têm espírito, têm alma e têm corpo. Agora, fazendo um ganchozinho no texto que nós lemos, e por que o apóstolo Paulo estava tratando desse assunto? Jonathan, abaixa só um pouquinho, por favor. Por que o apóstolo Paulo estava tratando desse assunto? Ele fala no verso 16, Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus, atenção a isso, por favor, isso aqui é a chave para você entender a mensagem. Testifica no nosso espírito. O espírito é de quem? Diga nosso. Para que haja a testificação, tem que ser do Espírito de Deus para o nosso espírito. Está bem escrito assim no capítulo 16. O Espírito de Deus, o Espírito de quem? Testifica no nosso espírito. O Espírito de quem? Nosso. Então o Espírito de Deus vem e testifica no espírito do homem que nós somos filhos de Deus. Vamos lá para vocês começarem a entender o que é interessante nesse texto. Então, se nós não temos diferença nenhuma entre um ímpio e um justo, nem homem e mulher, o que nos faz ser filhos de Deus? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. O tema da mensagem é guiados pelo Espírito. Então, quando o homem aceita Jesus, o que muda nesse homem? O que faz a diferença? Por que as pessoas que não são filhos de Deus e são só criaturas, isso aqui é importante a gente saber, porque tem muita gente lá fora, eu acredito que vocês já viram falar isso,
nós somos irmãos por parte de Adão e Eva. Não sei se alguém já ouviu falar essa conversa. Somos irmãos por parte de Adão e Eva. Só que essa irmandade, biblicamente, ela é incorreta. Porque Deus conhece dois povos só, os justos e os ímpios. Os que, a Bíblia ainda fala, depois eu vou frisar isso com vocês, que outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Quantos grupos nós temos aqui? Vou perguntar de novo, quantos? Os que servem a Deus e os que não? Ou seja, para Deus só existe dois grupos, os que servem a Deus e os que não servem. E como eu sei que eu sirvo a Deus? Romanos, capítulo 8, verso 16 diz que para os que servem a Deus, o Espírito de Deus testifica no espírito do homem que você é filho. Então aqui faz uma grande diferença. O Espírito de Deus não pode testificar na vida de quem não serve a Deus, porque a diferença é essa: servir ou não servir a Deus, ser filho ou não ser filho de Deus. Então, vamos lá entender. No céu, todas essas pessoas que foram criadas por Deus, hoje nós temos, quantos bilhões nós conversamos aquele dia, Zé Márcio, de pessoas vivas? 7 bilhões? Chega a 7 bilhões de pessoas. Eu acredito que já tenha nascido na terra, e os que já morreram, os antigos, antes nasciam menos, depois teve uma época que nasciam muitos. Quem aqui tem 6 irmãos? Além de mim, tem mais alguém que tem 6 irmãos? Um ali, 2, 3, 4, 5. Você observa que os que têm mais irmãos são pessoas que são um pouquinho mais dos 30 anos. Os mais novos, quase todos, né, tem 1 ou 2, no máximo 3 filhos. Como que os pais hoje estão decidindo quantos filhos vão ter? É quantos cabem no carro. Se o cara tem um carro de 7 lugares, ele tem 5 filhos. Se ele tem de 5 lugares, é ele, a mulher e no máximo 3 meninos. Porque hoje tem o orçamento, isso tudo influencia. Se o irmão for dono de uma empresa de ônibus, então aí a bênção é dobrada. Não é verdade? Mas eu quero que você entenda o que aqui. Vamos lá, vamos atenção ao texto. No céu, Deus vê o quê? Deus vê é chamado de humanidade. Humanidade não tem diferença. Crente, não crente, bandido, não bandido, macumbeiro, não macumbeiro. Tudo é visto como uma questão só, criada por Deus, com um propósito. A Bíblia diz que nós fomos criados, a humanidade foi criada para o louvor da glória de Deus. Então vamos lá. Só que aconteceu no meio dessa caminhada, porque Deus, quando criou o homem, a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E o homem sim foi criado por Deus, e Deus deu ao homem poder. O homem hoje que gosta de poder não é à toa, isso está incutido no ser humano. Deus vira para Adão e disse: olha, todos os animais, sem exceção, pelo nome que você chamar, assim será. E ainda mais, eu te dou domínio sobre todos os animais que estão no céu e na terra e nos mares, tudo você pode dominar. Irmãos, um tubarão tem uma força extraordinária, uma baleia consegue arrastar um navio, e o homem domina ela, mata e come os pedacinhos. Eu falei aqui na aula de sexta-feira, na escola de vencedores, que o leão, uma leoa pesa, a leoa mais pesada que eles contabilizaram, chegava a 137 quilos, e um leão a 210 quilos. Ele mata um elefante com 7 toneladas, e come ele os pedacinhos, demora. E Deus deu ao homem o poder de dominar o leão, que com 130 quilos consegue matar um elefante com 7 toneladas. E Deus disse: você pode pesar 30 quilos, alguns 150, mas você está rindo de quê, né? Alguns um pouco mais, então.
Mas você consegue dominar o leão, consegue dominar o urso, você consegue dominar as aves, você consegue fazer uma ave repetir o que você fala, você consegue hipnotizar uma galinha, você consegue fazer eu te dou poder sobre eles. Então Deus viu no homem uma capacidade muito grande. Só que lá para o capítulo 4, 5 de Gênesis, as coisas, a partir do capítulo 3, o homem, sabendo desse poder todo que Deus havia dado, ele começa a fazer muita coisa errada, e isso entristeceu Deus. E aí, a Bíblia diz que o Espírito de Deus começou a entrar em contenda com o Espírito do homem. E a palavra diz assim, olha, não contenderá mais o meu Espírito com o homem. E o Espírito de Deus, entenda, Moriá, por favor, foi tirado daqui da terra e ficou o homem com espírito, com alma e corpo. Vamos dizer, espírito, ou seja, aquela humanidade que Deus havia feito, continuava do mesmo jeito que Deus havia feito, porém agora com o pecado. E a Bíblia diz que o pecado, ele separa o homem de Deus. Deus continua sendo Deus, o homem continua sendo homem, mas há um abismo, uma separação entre os dois, por causa do pecado. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos, sem exceção, pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aqui é interessante você começar a compreender por que é importante nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Quando o homem foi destituído, a palavra destituir é tirar, é tomar. Ele foi tirado da glória. A glória de Deus que estava com o homem foi tomada. Ele perdeu esse direito por causa do pecado. Então, se todos pecamos, todos sem exceção fomos destituídos da glória de Deus. Então, o que eu quero que você entenda? Por causa do pecado de Eva e Adão, Deus olha para a humanidade, que hoje está em cerca de 7 bilhões de pessoas, e todos eles, sem exceção, perderam a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Mas aconteceu um fato interessante, que ali mesmo, quando Deus dá a sentença, o amor de Deus pela sua criação, pelo homem, era tão grande, que Deus faz um plano de salvação. Também ensinei isso aqui na caminhada cristã, nos primeiros passos. Qual foi o plano? Eu quero voltar a me relacionar com o homem, mas o homem pecou, perdeu o direito, foi destituído da glória. Eu não posso se aproximar do homem por causa do pecado. O homem precisa morrer por causa do seu pecado. Primeira etapa que Deus desagrada da humanidade foi quando Deus olha para a humanidade e resolve destruí-la com um dilúvio. Encontrou apenas a família de Noé que poderia ser salva. E Deus destruiu, irmãos, todas as pessoas que moravam na terra, exceto a família de Noé que estava na arca. Todos os animais, exceto aqueles que Noé colocou na arca. Tudo, todas as plantas, todas elas acabaram, foram destruídas pelo dilúvio. E Deus começa de novo, tudo de novo. O homem começa a crescer e de novo enche a terra. E novamente o homem peca. Chega já na época de Moisés. Deus resolve escolher um povo para si e elegeu através de Abraão por causa da sua promessa. E aí veio nas gerações de Isaac, de Jacó, até chegar em Moisés. Deus resolve pegar o seu povo, a quem ele escolheu, o resto era visto tudo como criatura. E o israelita, ou o povo de Israel, os filhos de Abraão, era visto como o povo de Deus. Mas até contra esse povo Deus ficou irado. Escute isso. E mais uma vez Deus resolve destruí-los. A palavra diz que Deus chama Moisés e fala para ele assim: olha, eu vou matar esse povo todo com a minha mão, e de você eu farei um novo povo, uma nova geração. Moisés levanta e diz: não, então se o senhor vai matar eles, o senhor pode me matar também. E defendeu o povo, e em resumo, aquele povo não morreu. Ali mesmo Deus faz um plano de restauração, de restaurar o relacionamento. E a maneira que Deus aceitava era um sacrifício puro. E a única pessoa capaz de fazer isso tinha que nascer de homem, de uma mulher, melhor dizendo, ou da humanidade, mas que ele fosse puro, que não tivesse pecado. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não achou nenhuma pessoa justa.
nenhuma pessoa justa. Então subentende aqui, no paralelo ao texto, ok? Não é heresia, não estou dizendo que não está escrito, estou fazendo você entender, que Deus olha para a humanidade e diz, não tem jeito, nós temos que destruí-los. Mas aí, em Isaías, tem uma palavra profética, quando Cristo, lá no céu, a terceira pessoa da Trindade, ele dá um grito e diz, envia-me a mim, eu vou morrer no lugar deles. E ele vem, e ele, gerado pelo Espírito, a Bíblia diz que Deus envolveu Maria, e Maria concebeu e deu à luz a um menino que foi chamado Jesus, e esse Jesus, que era o Cristo, ele morreu na cruz e o seu sangue foi derramado. Quando o sangue de Jesus foi derramado, a sentença que tinha contra a humanidade, ela foi apagada, ela foi aniquilada, ela foi destruída, a sentença. Qual era a sentença? De morte, porque Deus queria nos matar. Mas aí vem Jesus e morre no lugar, e Deus olha para o sacrifício de Jesus, puro, perfeito, imaculado, sem mancha, sem nenhum problema, e aceita o sacrifício e volta a aceitar, a se relacionar com a humanidade. Pastor, o que o senhor quer falar disso? Escute, o que isso significa? Quando nós chegamos agora já no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a palavra diz o seguinte, que todos quanto recebeu, agora em Jesus, em João já escrito, ele dá o poder de ser feito filho, ou seja, feito filho é aqueles que não recebem, não são filhos, e ponto. A Bíblia está sendo muito clara, mas a todos quanto recebeu ou receberam, aos que creem no seu nome, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu pergunto para vocês, todo mundo que está na terra é filho de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que nós fomos feitos criaturas, recebemos a glória, perdemos, lá em Romanos 3, 23 diz que perdemos o direito, fomos destituídos da glória, mas agora em João vem que todos quantos o recebeu, ele dá o poder de ser feito filho de Deus. O que isso significa? Significa para aqueles que estão em Cristo Jesus, e aí o texto de Romanos foi muito claro, que ele diz assim, que estão, olha aqui para memoriar, que estão em Cristo Jesus, mas tem uma condição. Qual é a condição? Não pode andar segundo a carne, precisa andar segundo o Espírito. Por isso que eu disse para vocês que o tema é guiados pelo Espírito. No final, aqueles que estão atentos vão entender o que Deus nos deu para essa noite. Todo quanto recebeu, ele deu o poder de ser feito filho, os que creem no seu nome. E essa palavra crer no seu nome não está apenas em proferir uma palavra que você crê em Jesus. Se você pegar praticamente aqueles que assumem que são ateus, né, fora eles, todas as outras pessoas você pergunta, creem em Deus, creem em Jesus, creem no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que não é só proferir que crer, aos que creem no seu nome, e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A ordenação foi dada por Deus, Romanos 3, 23, porque o salário, melhor dizendo, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, gratuito que era o sacrifício de Jesus, é o perdão e vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, para que nós sejamos filhos de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é receber Jesus. E segundo, crer no seu nome. Terceiro, não podemos andar segundo a carne, precisamos andar segundo o Espírito. Aí sim você dirá, eu sou filho de Deus. E aquela pergunta de $1 milhão, que todo mundo quer saber, como eu sei que eu sou filho de Deus? Você por si só não consegue saber. Romanos 8 e 16 diz assim, vem o Espírito de Deus e vai no espírito do homem e testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Por isso, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, tem uma parte, se não me engano é o verso 34, que diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Por causa disso o quê? Porque não conhecem o que a palavra diz a respeito de nós.
Se as trombetas tocassem agora, você precisa ter 100% de certeza que você vai ouvi-la. Eu não vou nem dizer que vai para o céu, porque os que não ouviu já sabem que ficou. 100% de certeza que os seus ouvidos estão afinados para ouvir o soar da trombeta. A questão é, se eu não sei nem se eu sou filho de Deus, irmãos, o que eu estou pregando para vocês hoje é doutrina, é Bíblia, é uma coisa que crente tem que saber. Eu já disse aqui muitas vezes para vocês que eu sei de onde eu saí, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu estou indo. Nós precisamos ter convicção. A palavra conversão é mudar de direção. Se você não tinha certeza, você tem que passar a ter. E eu consigo essa certeza como pastor? Lendo a Bíblia? Não. Alguém perguntou isso para mim, então não resolve ler a Bíblia? Não resolve. Não resolve. É preciso, mas não resolve. E eu te provo que isso é verdade, porque se fosse só o fato de ler a Bíblia, os analfabetos não eram salvos. E aí? Então não é só ler a Bíblia. Ele está dizendo, a saber, os que creem no meu nome. Primeira coisa, você precisa crer que Jesus é o Cristo, e que Ele morreu na cruz, e que se nós hoje estamos livres da condenação, da morte e do juízo, foi porque Cristo morreu na cruz por nós. E o crente precisa crer nisso. Isso é inegociável, é irrevogável. Eu creio que Jesus morreu na cruz e que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, que a coroa que foi colocada de espinho, que alguém diz assim, aquela coroa não era minha, era minha. Não, isso é mentira também. A Bíblia não fala disso. Se você ler a história dos reis, era simples. Toda vez que um rei perdia a batalha, a coroa era tirada da cabeça do rei e colocada na cabeça do rei que vencia. Aquela coroa que Jesus colocou foi a coroa do rei que foi perdido. Era o que ele tinha, uma coroa de espinho. Aquela cruz que Jesus carregou não era dele, era de Barrabás. Barrabás, na tipologia bíblica, somos nós. Porque Cristo assumiu o lugar de Barrabás e morreu na cruz para nos salvar. Agora, o sangue de Jesus é literal. Aquele sangue que derramou não foi o meu, não foi o seu, foi o de Jesus. Porque se fosse o meu e o seu, Deus não aceitava, mas o Jesus era puro e ele aceitou o sacrifício. Então vamos voltar aqui para você entender. Pastor, então, se não há no meu espírito nenhuma testificação, tem coisa errada comigo? No final da mensagem você vai responder essa pergunta. E João 3 diz assim, olha para vocês verem. E essa dúvida não é nova, é uma dúvida antiga, desde a época de Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos aqui, irmãos, era uma pessoa muito bem conceituada, tá? Príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não vier de Deus. Ou seja, este homem acreditava que Jesus era filho de Deus. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver. Eu achei isso aqui maravilhoso. Jesus era especialista, Enéas, em jogar um assunto picante. Vamos supor que eu soubesse de alguma coisa da vida de vocês, que eu sei muito pouco, e eu tenho pelo menos 2 vezes no mês a oportunidade de estar com esse microfone na mão quando eu estou pregando, e mais uma quando eu estou dirigindo o culto. Aí eu digo, é a hora. Aí eu entro com um assunto que eu sei que vai mexer com você. Jesus era especialista nisso. Nicodemos chega e diz assim, ei Jesus, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, é que ninguém poderia fazer o que o Senhor fazes, se não fosses de Deus. Aí Jesus disse, respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. E essa palavra foi uma marretada na mesa. Disse-lhe Nicodemos, na hora ele respondeu, como pode um homem nascer de novo? Porque o cara era inteligente, era o príncipe dos judeus, sendo ele velho. Porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer?
E Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui entra um texto que vai ter que mexer com você, porque Jesus diz assim no verso 6: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós, sem exceção, nascemos da carne. Você precisou que o seu pai tivesse relação com a sua mãe, que o óvulo fosse fecundado pelo espermatozoide e que houvesse dentro do útero uma gestação, que depois veio um parto, que deu à luz, e você está aqui, nascido da carne. Isso prova, pelo método científico, que você é filho do seu pai e da sua mãe. Mas para provar que você é filho de Deus, ele disse aqui no texto que não basta ser nascido da carne, tem que ser nascido do Espírito. E como que eu consigo entender isso? O verso 6 ele está dizendo isso, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando o homem nasce da sua mãe, nós somos carne. E somente temos o Espírito do homem, que é capaz de manter o nosso fôlego de vida. Mas para que nós sejamos filhos de Deus, nós precisamos ter em nós o Espírito de Deus. Então todos os seres humanos têm o Espírito de Deus, pastor? A Bíblia diz que não. Todo o ser humano vivo tem o Espírito do homem, que é o fôlego de vida? A Bíblia diz que sim. Então, se somos nascidos do Espírito, também somos espíritos, porque somos filhos do Espírito. Que Espírito é esse? A Bíblia diz que Deus é Espírito. E para adorar o Pai, em João, diz que só é possível se for em Espírito. Agora deixa eu começar a tirar a casca aqui para você entender. Sabe aqueles cultos que a gente denomina ruim, que dá sono, que a gente abre a boca? Quem está me ouvindo? É carne. Espírito não cansa, não fadiga. A Bíblia diz que o que é cheio do Espírito correrão e não se cansarão. Por quê? Porque Espírito não se cansa. Andarão e não se fadigarão, não vão ficar cansados. Ele anda dia e noite e não se cansa, porque ele é nascido do Espírito. A carne é carne, Espírito é Espírito. Então, se eu quiser ter um culto a Deus que não dá sono, eu só consigo fazê-lo em Espírito. Se for na carne, você não aguenta ouvir um cara falar 1 hora na sua cabeça. Mas em Espírito você passa noites e não quer parar. Tem alguém aqui? Como é o culto, pastor? Só existe culto se for em Espírito. Se não for em Espírito, é uma cerimônia só. É só uma cerimônia. Não tem louvor e adoração no corpo, tem que ser no Espírito. E o corpo é dominado pelo Espírito. Antes do corpo manifestar, tem que acontecer primeiro no Espírito. Senão o corpo não manifesta. Eu disse para vocês no início, o corpo é apenas um instrumento que manifesta as emoções da alma. E o Espírito do homem dá vida ao corpo. E o Espírito de Deus dá vida ao Espírito do homem. Eu sei que está difícil você entender. Eu vou tentar simplificar. Se nós somos nascidos do Espírito, quem é o nosso Pai? Deus é Espírito, sim ou não? Se Deus é Espírito, o seu filho também tem que ser Espírito. A Bíblia está dizendo bem clara isso. Quem é nascido do Espírito é o quê? Quem é nascido da carne é o quê? Então, não é conversa do pastor Paulo, está escrito na Bíblia. Nascido do Espírito tem que ser Espírito, nascido da carne é carne. Agora, o Espírito está dentro do corpo que é carne. E aí, ele diz: aqueles que não são guiados pela carne, mas pelo Espírito, porque são nascidos do Espírito, e no seu Espírito habita o Espírito de Deus. Em Malaquias 3,18, eu trouxe bastante texto para fundamentar. Diz assim: agora sim, vereis
outra vez vereis a diferença entre os que são nascidos do Espírito. Eu posso conjecturar falando assim, porque a Bíblia diz os que servem a Deus e os que não servem. Está lá na tela. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, ou entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, os que servem a Deus, eles são nascidos de quem? Do Espírito. Os que não servem a Deus são nascidos da carne. Essa é uma grande diferença dos que servem a Deus e os que não. Escute uma coisa, irmãos, é muito linda essa mensagem, é muito lindo esse texto. Como que isso acontece, pastor? Ao aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, olha aqui, atenção, pelo amor de Deus. Jesus chega, vou voltar um pouquinho para facilitar o seu entendimento. Jesus chega para Nicodemos, que queria herdar o reino dos céus. Jesus disse: é simples, nasça de novo. Quem aqui quer ir para o céu? Quem não quer? Quem quer? Levanta a mão e diga amém. Quer saber o segredo? Quer saber como que você vai para o céu? Quer saber, Magno? É simples. A Bíblia diz assim, olha, Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Isso é, não vou para o céu nunca. Como que um homem vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo sendo velho? Jesus disse: não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você que se você quiser ir para o céu, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Vamos trazer isso para a terra para a gente entender? Vamos trazer isso para cá para a gente entender? O que a gente faz com uma pessoa que morre? Tem que ser, porque senão ela cheira mal, ok? A Bíblia fala que o batismo nas águas, ela simboliza um sepultamento. Porque quando você nasce da água, se sepultou, você morreu. E para sair vivo tem que nascer de novo, sim ou não? Você nasce da água. E quando eu nasço, quando eu profiro publicamente que creio, João 1, nós lemos, que Jesus é o Senhor. Então, quando eu publicamente, através do batismo, porque aquele cara que diz assim: eu não vou batizar, eu não quero ser batizado, ele não vai nascer da água. É o que a Bíblia está dizendo. Porque quando você confessa Jesus como Senhor na terra, o seu nome é confessado diante do Pai no céu. Quem está me entendendo? Você vem aqui, aprende o que eu estou ensinando, essa doutrina para vocês hoje, e diz: eu quero ser batizado. Aquele homem que ouviu o ensinamento diz assim: eu entendi tudo o que o senhor falou, o que me impede de ser batizado? Tem aqui a água e tem uma pessoa que crê. O que me impede? Nada. Se você crer e tiver a água e alguém para te batizar, nada te impede. Então ali você nasce da água. E quando que eu nasço do Espírito? Quando o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. Romanos 8:16, verso 16 diz: agora sim, está escrito assim, olha, o Espírito deste Deus que habita no meu espírito testifica no meu espírito que agora eu não sou mais aquela pessoa normal aqui, que é igual a todo mundo. Agora eu sou filho de Deus. E o filho de Deus, ele tem convicção que ele é filho de Deus, porque quem testifica não sou eu pela minha fala, não é o seu patrão, não é a sua esposa, é o Espírito de Deus que habita em você, que vai lá no seu espírito e testifica no seu espírito que você é nova criatura e que você é filho de Deus. Ou seja, todos os que nascem de Deus, a Bíblia diz que é nascido do Espírito, é Espírito, está escrito assim, porque é testificado dentro do nosso espírito, pelo Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus e somos gerados em Deus. Aqui começa a vida de um crente, Enéas. Hello. Eu sinto Deus aqui. Você tem que entender isso, o crente tem que entender isso. Por que a gente não consegue fazer uns cultos e a gente fica com saudade, vontade daquele? Isso é aqui dentro, meu irmão. Não é o cantor, não é o pastor que prega, não é a nota que o Mateus dá. É em espírito. O Espírito do homem, no Espírito de Deus, faz o culto. E o Espírito de Deus que está no Espírito do homem recebe o culto e é testificado lá de fora.
aí começa a cura, aí começa maravilhas, aí a sua palavra vai. A Bíblia diz que a palavra de Samuel saía, ele jogava para o Mateus: eu te abençoo. A palavra dele não caía, porque é normal você jogar uma coisa, ela vai, a gravidade, né? A de Samuel não, ela ia para o destino que ela, para onde ela destinasse, ela ia. Tivesse um doente lá na Inglaterra, 12 mil quilômetros de Ouro Branco, ele dizia: seja curado. A palavra, onde estava o doente? Porque é em espírito, não é na carne. Isso é culto. Você tem que entender isso, Moriá. Se você chegar aqui no espírito, seu culto é espiritual. Você canta cânticos espirituais. Estava falando com o Lipe ali agora. Eu disse assim: por que parece que essas músicas que eram antigas, aquela que colocaram na abertura aqui, algumas que o pastor Moisés cantou, por que parece que elas, eu não sei se você está entendendo o que eu estou tentando te dizer, mas parece que ela mexe com a gente por dentro, porque ela não foi gerada no homem, foi no espírito. E quando é gerada no espírito, o homem que é espírito, o filho de Deus, lá dentro o espírito testifica com o espírito do homem que ele é filho, e ele coloca de pé e diz: quer saber, eu vou fazer culto. E ele começa a cultuar a Deus. Tem alguém aqui? Quando aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em nós, no espírito do homem. Irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando falar, porque tem um que conversa, outro que anda, mas eu estou tentando abrir o seu entendimento aqui hoje. Eu estou tentando fazer isso por você. O Espírito de Deus, quando você aceita Jesus, habita no seu espírito. Você passa a ser filho de Deus. As coisas que você faz a partir de agora não são mais carnais. Nada, pastor, nada. Elas são manifestas na terra, mas elas são espirituais. Você não tem como ser desonesto tendo o Espírito de Deus. Você não tem como trair a esposa tendo o Espírito de Deus. Você não tem como mentir tendo o Espírito de Deus. Você não tem como dar troco errado tendo o Espírito de Deus. Você não tem como, olha aqui para mim, não cultuar tendo o Espírito de Deus. Você não consegue parar tendo o Espírito de Deus, porque não é mais você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o dia que ele entendeu isso, ele disse: a partir de agora, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aconteceu uma coisa, uma mudança, eu não sei te explicar tudo que eu gostaria aqui, mas o apóstolo Paulo diz: é simples, agora não é Paulo mais. Eu faço não é porque eu faço é porque o Espírito faz. E ele começa a mostrar ao povo, quando você tem o Espírito Santo, o rapaz ali que é cabeleireiro, até onde eu sei, é um dos melhores de Ouro Branco. Lembra o seu nome para fazer propaganda sua aqui? Josias, o endereço depois você passa. Ele não corta cabelo só porque corta um cabelo. Se ele estiver cheio do Espírito, ele faz em Espírito. Pastor, o senhor está falando heresia. Eu te mostro na Bíblia. A Bíblia diz que nós, quando estamos cheios do Espírito, nós andamos em Espírito. Andamos em Espírito. O corpo está movimentando, mas nós estamos andando em Espírito. Tudo que nós fizermos, se eu escandalizar o meu subordinado no trabalho, se eu escandalizar o meu patrão no trabalho, tudo que eu estou fazendo ou é na carne ou é no Espírito. Agora eu te pergunto, sendo no Espírito, é possível ver algum fruto da carne? Coisas más? Tem alguém aqui? Então, se você faz alguma coisa assim, significa que está fazendo onde? Se existe alguém que me ouve nessa noite, tem certeza
que no seu espírito não está testificando, ou melhor, reformular a fala. Alguém que me ouve nessa noite, e que o Espírito de Deus não está testificando no seu espírito que você é filho de Deus, sabe aquela duvidazinha? Será que eu sou filho? Irmãos, Mateus tem certeza que é meu filho, até por causa do nariz. O Lucas nem se fala. Eu tenho que ter certeza se eu sou ou não sou filho de Deus. Até porque quem testifica que você é filho de Deus não é você. O que é testificar, irmãos? É confirmar, é atestar, é carimbar e dar um selo de autenticidade. Quem faz isso é o Espírito de Deus. E se ele vem no seu espírito e testifica que você é filho de Deus, quem pode dizer ao contrário? Ou que dúvida ainda pode gerar no seu coração? Pastor, mas ainda gera. Então, eu falo para você o que Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Não tem outra saída. Você só vai se tornar filho de verdade e ter certeza se você nascer de novo. Olha aqui, por favor. Hoje. E que amar, eu chego como eu sinto Deus aqui, irmãos. A Bíblia diz que esse Espírito que testifica no nosso espírito, ele nos enche de certeza de salvação. É Ele, não é o pastor. Agora, pastor, eu não tenho certeza. Eu sinto muito te dizer, é porque ele não está aí. Porque se tiver, não há dúvida. Este mesmo Espírito faz a manifestação dos dons. Eu não tenho dúvida que se tiver um doente, podemos orar, ele vai ser curado. Porque não sou eu, não somos nós, é o Espírito de Deus. Este mesmo Espírito que eu falo, que habita no nosso espírito, que testifica que somos filhos, ele nos enche de paz, paz. Ele nos enche de paz. Oh, é pelo Espírito que cantamos, viu, Luciano? É pelo Espírito que a gente toca a guitarra, é pelo Espírito que fazemos o som, Jonathan, ficar bom. Não é na carne, porque nós andamos no Espírito. É pelo Espírito que pregamos a palavra. É pelo Espírito que contribuímos. É por esse mesmo Espírito que somos santificados. A Bíblia diz em 1 João: sede santos, porque eu sou santo. E o Espírito precisa ser santo. Moriá, nós precisamos estar cheios. Eu sei que por nós mesmos a gente não dá conta, mas eu também sei que por nós mesmos, mas é isso que está escrito: por você mesmo você não consegue, você será mais uma criatura, você não terá o Espírito de Deus. Agora pelo Espírito não. Eu sei que sou mais do que vencedor, porque Ele me amou. Eu sei que eu não tenho mais condenação, porque não ando mais segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. Não há condenação, ponto. Satanás te acusa, problema dele, não tem condenação. Satanás fala um monte de besteira, problema dele, não há condenação para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, irmãos, surgem as músicas. Tem uma música que eu gosto de cantar, que o Hélio cantava ela aqui. Eu acho que é dó, Mateus. Eu te busco, eu te busco, de fogo em meu coração. Eu te busco. Olha para isso. Eu te busco, recebe a mim adoração.
Ninguém fala isso na carne. Te anelo, te necessito, te amo mais que o meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que o meu ser. Sabe o que é o nome dessa música? Você fala assim: pastor, conheço essa música. Essa música chama Culto. Porque ela não pode ser cantada na carne, tem que ser no Espírito. Eu te anelo, eu necessito do Senhor, eu te busco, eu te amo mais do que a mim mesmo, eu te amo. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Aí, irmãos, escute por favor, as coisas começam a mudar. A Bíblia lá em Coríntios capítulo 12 é interessante demais. 1 Coríntios fala que, olha como que muda as coisas quando o homem entende que ele está andando no Espírito. Acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele disse: ignorante é o cara que não tem conhecimento. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo qual o Espírito? Qual é o Espírito que é o mesmo? O Espírito que testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E ele disse: há diversidade nos dons, tem vários, mas o Espírito é um só. Qual? Aquele que testifica no seu Espírito que você é filho de Deus. Verso 7. A manifestação do Espírito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Ninguém é sábio por si só. A Bíblia diz que é pelo Espírito. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, de conhecimento. Verso 9. A outro pelo mesmo Espírito a fé. Ninguém crê porque somente crê. Você só consegue crer se o Espírito habitar no seu Espírito. Você já viu aquela conversa que uns dizem assim: fulano é cheio de fé. Ele não é cheio de fé, ele é cheio do Espírito. E quem tem o Espírito é impossível não ter fé. Se disser vamos orar para Jesus curar, é unânime no meio dos que têm o Espírito Santo dizer Jesus vai curar. Se orarmos para Jesus abrir uma porta de emprego ou de alguma situação para alguém, quando temos o Espírito, é unânime a fé em dizer Jesus vai fazer, pode ficar em paz, Jesus vai fazer, por causa da fé. A fé, a Bíblia diz que é dada pelo Espírito. E aí sim você vai dizer, mas ela vem por ouvir a palavra. Ouvir a palavra traz o Espírito, e o Espírito faz a fé manifestar em você. Olha, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e aí vai. E a outra operação de maravilhas. O que é maravilhas? É aquilo que você vê acontecer, que você fica de boca aberta. A pessoa tem um braço maior do que o outro. Jesus falou isso com o rapaz: estenda a mão dele era ressequida. E ele estendeu a mão e ela começou a crescer na frente de todo mundo. Ele não era doente, ele tinha uma deficiência. E eles ficaram, a Bíblia diz, maravilhados. Isso é maravilha. Mas um só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente para cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados, escute, em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres. E todos temos bebido ou tomado de um Espírito. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Irmãos, é pena que a chuva não está me ajudando agora para fazer você entender a conclusão dessa mensagem. Se você aumentar a sua atenção, talvez eu consiga concluir. Abra um pouquinho mais, Jonathan. O que Deus quer com isso? Quem está me ouvindo? Deus quer
que você faça um culto racional. Pare de achar que os cultos cheios da presença de Deus é aquele que você vê gente caindo, gente correndo, gente falando em língua. Não, o culto é individual. Isso só consegue alcançar se você fizer. É individual, cada um tem que fazer. Agora você imagina, olha aqui para mim, atenção por favor. Você imagina, se vier 120 pessoas, que todos tenham no Espírito dele o Espírito Santo, eles estarão andando no Espírito, sim ou não? E andando no Espírito, adorarão o Pai em Espírito. E aí é inevitável de que um lugar onde as pessoas estejam cheias do Espírito, não haja a manifestação do Espírito. Se você não consegue ver isso aqui, porque graças a Deus eu não tenho perdido isso, e faço isso, não falo por ser orgulhoso, eu falo por fé, por convicção. Eu falo por convicção. Eu tenho falado isso com Deus. Senhor, não me deixa perder essa vontade de te servir, não me deixa perder essa, porque o dia que você perde isso, é porque o Espírito já não está mais em ti, não habita mais aí. Porque quem é guiado pelo Espírito, ele não é hoje para amanhã, ele não é amanhã e para amanhã, ele é constante. Ele anda, está chovendo, ele molha, está o sol, ele queima no sol, e ele continua caminhando constante, até tornar uma pessoa perfeita. Quando nós andamos na carne, nós sofremos a consequência das coisas dessa terra. Tem uma crise, todos entram em crise. Falam mal de você, você entra em depressão, porque está na carne. Quem anda no Espírito não liga com isso não, irmãos. Ele levanta a cabeça e ele continua olhando para Cristo, porque é de lá que vem o seu socorro. Ele continua olhando para Cristo, porque é de lá que vem a sua saída. Você se lembra, escute, quando foi que o Espírito Santo veio habitar em você? É uma data que a gente não pode esquecer, porque você se tornou uma nova criatura. Alguém aqui lembra o dia do seu nascimento? Todos lembram não? Alguns já esqueceram, tem tantos anos, né? Sabe por que nós lembramos do nosso nascimento? Porque alguém registrou o dia do seu nascimento. Você precisa registrar o seu nascimento em Cristo. Você precisa sair desse culto hoje e registrar o seu nome no céu. Quem não tem registro não lembra da data do seu nascimento, não vai lembrar. A Bíblia diz que é quando nós confessamos o Senhor na terra, o nosso nome é confessado do céu. Quando o nosso nome é confessado do céu, a Bíblia diz que ele é incluído no livro da vida. E aí sim você passa a ser filho de Deus, e o seu nome é incluído no livro da vida. Somente são filhos de Deus os que nasceram do Espírito, que tem o Espírito Santo morando nele. Todos que ainda não nasceram de Deus, que ainda não receberam no seu Espírito a presença do Espírito Santo, ele continua praticando as obras da carne, e ele não consegue vencê-las, porque o homem sozinho não vence as obras da carne, só se vence no Espírito. Não consegue. O homem não consegue largar o cigarro, não consegue largar a bebida, não consegue largar a prostituição, não consegue deixar de mentir, não consegue deixar de roubar. Pode prender, pode bater, pode fazer o que for, ele volta e fica pior. Ele só consegue ser uma nova criatura se o Espírito Santo habitar nele. Ele não consegue. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. E estes dois opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, molestas,
dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, aí vai, glutonaria, uma série de coisas. E coisas que são semelhantes a essa. Mas as que forem feitos filhos de Deus, que tem o Espírito Santo e tem o seu nome escrito no livro da vida, Gálatas 25, 22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E em nós, filhos de Deus, não se pode haver dúvida de que o Espírito Santo habita em nós, e é inevitável que nós não venhamos gerar frutos, porque eles são gerados pelo Espírito. Escute, se houver testificação em você que você é filho de Deus, eu sinto muito dizer isso, você gera frutos. Se você não está gerando, eu sinto muito, você está enganado com a sua paternidade. O seu pai não é Deus. Não é. Não é. Eu te afirmo, podemos passar semanas estudando a Bíblia, eu te afirmo que não é Deus. Você não é filho de Deus. Por isso Jesus olha na cara de Nicodemos e desafia ele: você precisa nascer de novo. Eu digo isso para você hoje: você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Da água confessando Jesus como Senhor, e do Espírito tendo o Espírito Santo habitando em você. E a partir de hoje, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pastor, eu terei que ir na frente. Não faz diferença quantas vezes você vir aqui. Faz diferença o dia que você confessar Jesus como Senhor, receber o Espírito Santo e não praticar mais as obras da carne. As pessoas que têm o Espírito Santo são habitantes dele. Ele não se cansa das coisas de Deus, não se enfada da sua palavra, ele não se enfada dos cultos, ele não culpa as pessoas. Quem não tem o Espírito Santo, ele anda em trevas, reclama de tudo, fala de todos. Quando você aceita Jesus, você fica cheio de dúvida, insegurança, incerteza. O Espírito Santo, ele é responsável para tirar tudo isso e te dar paz. Porque quando eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho dúvida, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Como tem tantas coisas que eu gostaria de falar com vocês, mas hoje não será possível. Eu queria que vocês aprendessem a exercitar a fé, irmãos. Escute, não é com votos. A fé, a Bíblia diz que ela é para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o Espírito Santo é impossível ter fé. Deus quer que nós desenvolvamos uma maturidade cristã, que a gente não seja levado por qualquer vento. Quantas pessoas nós já perdemos? Se essa igreja tivesse todas as pessoas que começaram a congregar aqui desde quando nós começamos, nós tínhamos que ter 4 cultos num dia. E não pensem vocês que eles saíram e foram para outra igreja, estão perdidos, porque nunca se encontraram. Porque se tivesse em qualquer outra igreja servindo a Deus, eu sou a favor, porque eu não defendo placa de igreja. Quem me conhece sabe disso. Eu defendo o reino de Deus, não importa a denominação. Se estiver pregando a palavra, eu estou junto. E não impeço ninguém de ir em busca da palavra em lugar nenhum. Não há necessidade, porque graças a Deus aqui tem. Mas pastor, vai estar fulano de tal, pode ir em paz, não precisa nem me avisar. Agora, se você é cheio de dúvida, necessário é que você nasça de novo. Os crente não pode ter dúvida, irmãos. Crente não pode ter dúvida que Jesus cura. Crente não tem dúvida que Jesus liberta. Crente não tem dúvida que Jesus salva. Crente não tem dúvida que a sua adoração pode abrir os céus. Crente não duvida. E crente faz culto, não recebe culto. A pessoa convertida, ele não depende de liderança para fazer culto. Hoje estava uma pessoa lá cheia de Deus. Eu quero dizer isso. Hoje estava lá uma pessoa cheia de Deus. Quem era? Eu. Pastor, que prepotência? Ou alguém aqui vai se sentir confortável em estar menos ou mais cheio de Deus? É o contrário. A Bíblia diz que todos nós que confessamos o seu nome, nós andamos em espírito. Então, se você vai numa reunião, você pode dizer: tem um cara aqui cheio do Espírito Santo. Quem é? Você. Ou não é verdade? Eu espero que seja.
Agora, se não é verdade, necessário é que você nasça de novo. Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o seu interior, até o mais íntimo do seu ventre. Então, que eu creio que o que Deus quer fazer? Se o espírito do homem é lâmpada do seu interior, que esquadrinha todo o seu interior até o seu ventre, imagina se o Espírito de Deus estiver junto do espírito do homem. O que vai acontecer dentro de um homem desse? Oh, glória a Deus. Você sabe por que surgiu aqueles homens que hoje têm histórias? Daniel Berg, Gunaving e outros tantos. Por que surgiram? Porque eles deixaram o Espírito Santo habitar no espírito deles. E o Espírito Santo habitando neles começou a esquadrinhá-los por dentro e mostrá-los tudo o que eles precisavam ter diferente. E por causa dessa mudança, as pessoas começaram a ser alcançadas. Irmãos, eu sou de um tempo não muito distante, em que o meu pai pegava um violão, uma caixa de som, e começava ele, a mãe e nós, aquele arranca de menino. Pastor tem que ter muito filho por causa disso, para começar a igreja fica mais fácil, porque já enche os bancos. A gente era 7, e a mãe não deixava ninguém para trás. Moisés acho que está montando uma igreja. Misericórdia, misericórdia. Vai ter só união feminina lá na casa dele, ele pastoreando. Mas o pai chegava, Renato, começava a cantar uma música. Começava a chegar, eu me lembro desse tempo, eu fico abismado, por que essas coisas aconteciam, meu Deus? E as pessoas começavam a vir, ouvir a palavra, choravam, entregavam a vida a Jesus. Aí essa manhã, eu pesquisando esse assunto, eu disse, está explicado. Quando o Espírito Santo habita no seu espírito, ele atrai pessoas. Quem é o culpado aqui por causa que as pessoas não vêm? Onde é que está ele? Porque se todos unânimes temos o Espírito Santo, tem que ter fruto do Espírito. Pessoas têm que ser curadas pela música. A Bíblia diz que o louvor, ele despedaça o jugo. O que é o jugo? Aquela coisa que usa no gado, para que eles não consigam andar separadamente. E se um fica para trás, um puxa o outro e tem que andar junto. E todos, a Bíblia diz que o louvor vai lá e despedaça isso e deixa as pessoas andarem livres. Alguém falou comigo que hoje na caminhada cristã, pastor, mas o pastor já ensinou isso tudo diferente por mim, para mim a vida toda. Eu não quero saber o que te ensinaram errado, eu quero te mostrar o que a Bíblia diz. E se você crê nisso, o jugo é despedaçado, você é livre. Você passa a crer no poder que há no Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem nada mais gostoso do que isso. Não tem adrenalina, não tem droga capaz de te dar uma adrenalina tão grande e poderosa. Por que isso acontece, pastor? Esses dias eu estava analisando sobre isso. Porque, irmãos, é te voltar à origem. É pegar um homem carnal e fazer dele espiritual. É pegar você e te colocar nas alturas. É te igualar. Eu falei numa mensagem aqui, que assim, até lá em casa Eliette me corrigiu, que eu disse assim, o homem é como se fosse um Deus. Eu não disse que um homem é Deus. Eu estou falando em poder e em autoridade. Você vê se é normal uma junta médica. Eu conheci uma mulher essa semana, que ela vai vir aqui sábado. Conheci, nós fomos numa igreja, os judeus messiânicos, e eles, que culto lindo, rituais, tradições de 2000 anos, eles cumprem elas todas. E eu estava olhando aquilo, eu disse, Deus, para vir à presença de Deus, a gente não precisa ficar inventando, irmãos. Eles estão fazendo a mesma coisa há 2000 anos,
Como? Eu falei com o irmão que me convidou, disse, como é notório Deus aqui. Estava testificando no meu espírito a presença de Deus notória no lugar. Cheio de tradições. Mas não é isso que eu quero que você se apegue. Eu quero te dizer que se você disser assim, eu quero começar um culto aqui dentro, em espírito, você vai trazer Deus no lugar. Onde? No carro, na sua casa, na igreja. Porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí, testificando que somos filhos de Deus, faremos as coisas no Espírito. E aí sim seremos espirituais. Porque andamos no Espírito e produzimos frutos do Espírito. Quem está me entendendo? Os carnais que me ouvem essa noite, você tem a oportunidade de se converter. Pode ser que você nunca mais ouça uma mensagem como essa. Não quero te emocionar, não quero te constranger. Eu quero que você tome uma decisão no seu coração. Não é para você vir aqui. Você tem que tomar uma decisão aí dentro. Um dia eu disse, eu quero ser crente. E eu quero conhecer esse Deus. Eu quero andar em espírito. Por isso tem hora que vocês veem a gente aí gravando vídeo, cantando, parece que está maluco. Irmãos, onde a gente está? Eu até comentei com o Itz, mais o Wellington. Porque a gente é pastor, eu não sou nem mais nem menos santo que nenhum de vocês. Mas a gente luta para poder andar em espírito o tempo todo. E mesmo quando você brinca, quando parece, o pastor está... Não tem nada de carne, irmãos. A gente anda o espírito o tempo todo. Nós somos filhos de Deus. Não tem mais menos momento que você é crente ou menos crente. Você é crente o tempo todo. Tem que ser o tempo todo. E quando manifestar o desejo da carne, domina, fala com a sua alma, vigia, cara. Sossega a bexiga aí. Porque a carne, a Bíblia diz que ela é fraca. E o espírito está pronto. E os dois lutam o tempo todo. O tempo todo virá uma vontade infernal, posso dizer, para fazer você voltar atrás. Mas se você estiver andando no Espírito, você vai vencer. Amém? Está aí uma lição para vocês de doutrina bíblica. Se você quiser mudar de vida, de atitude, chega nesse culto e diz, eu sou o templo do Espírito. Eu é que faço o culto. É da minha boca que sai a adoração. É no meu espírito que habita o Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, os dons manifestam através de mim, para que a igreja seja edificada. É por causa do Espírito que habita em mim que eu sou mudado, que as minhas atitudes são mudadas e são moldadas no caráter de Cristo, por causa do Espírito. Eu espero que vocês tenham entendido. Quero te pedir para ficar de pé. Eu vou orar com vocês para a gente ir embora para casa. Senhor Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Tudo que o Senhor pôs no meu coração durante essa semana. O Senhor sabe como eu tenho me disposto para isso. Não tenha nenhum deles por inocente a partir de hoje, Senhor. Nem a mim, porque o Senhor abriu o meu entendimento. Nenhum deles, sem exceção. Eu fiz o que a Tua palavra manda. Mostrei a eles sem heresia e com propriedade por causa dos textos que a sustentam. Que se há dúvida, necessário vos é nascer de novo. E quando nascemos da água é porque confessamos o Senhor. E quando nascemos do Espírito é porque o Senhor vem habitar no nosso Espírito. E se é que o seu Espírito habita em nós, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nós não podemos mais produzir obras da carne, e sim do Espírito. Aí o nosso culto para o Senhor será feito em Espírito e em verdade. Haverá uma mudança na terra, haverá uma mudança na cidade, haverá uma mudança na família, quando nós entendermos o que era andar em Espírito e o que é ser cheio do Espírito Santo. Ocupa na nossa vida, no nosso coração,
todos os lugares necessários para uma transformação aparente em nós, em mim e nos que me ouvem nessa noite. Conduza-nos em paz. Faça essa mensagem, Senhor, chegar ao coração deles, que eles possam lembrar do que eu ensinei nessa noite. Eu quero te pedir agora, em oração e no nome de Jesus, que o Senhor receba a glória, a honra e o louvor devido de tudo que foi feito aqui. Que o Senhor seja glorificado. O meu muito obrigado. A minha adoração é tua, o meu louvor é teu. E eu oro agradecido no nome de Jesus.